Sejam muito bem-vindos, prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou colombiana, médica, especialista em medicina da família e em medicina psicossomática também, e trabalho como psicanalista e professora aqui na Associação Keppe Pacheco. E nós vamos falar aqui investindo na saúde integral. Então, olha que interessante, é um investimento que nós precisamos e devemos fazer na nossa saúde. Será que nós investimos na nossa saúde da forma correta, nas áreas corretas? Nós vemos aqui um desenho aqui no nosso slide, estão vendo? Por enquanto que parece que tem aqui mais atividade física, notam aí? Fazendo exercício, natação, correndo, evitando aqui, parece que eu fumo, evitando alguns alimentos que não são muito bons. Então, muitas vezes nós pensamos que esse investimento é mais numa questão física. Mas hoje nós vamos ver a importância, a relevância da questão psicoemocional também. Por isso falamos psicossomática trilógica. Psíquico, nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Somático faz referência ao nosso corpo. Soma significa corpo. E trilogia, porque ela é baseada na ciência da trilogia analítica, criada pelos psicanalistas Norberto Keppe e Cláudia Bernhard de Souza Pacheco. Então, vamos começar aqui. Para quem não conhece ainda, o criador da trilogia analítica, Norberto Keppe, ele é psicanalista, escritor, teólogo, estudioso da teologia, também estudioso e criador da nova física. E aqui eu coloquei algumas referências de livros para quem ainda não conhece. São excelentes para começar aqui nesse percurso da psicossomática e conhecer melhor como funciona a nossa saúde e por que nós adoecemos também. A origem das enfermidades, um clássico da psicossomática, muito esclarecedor. A origem da sanidade, a medicina da alma, o homem interior e a libertação. Todos livros terapêuticos, e o Dr. Keppe tem mais do que 40 títulos publicados. E para quem tem interesse aqui também na questão histórica, nesta medicina da alma tem uma coletânea, né, da pesquisa que ele fez nos mais de 20 anos de trabalho no Hospital das Clínicas, junto ao professor Edmundo Vasconcelos. E apresento aqui agora a doutora Cláudia Pacheco. E vários livros, eu estava lendo aqui que alguns já fizeram a leitura da Cura pela Consciência, um best-seller publicado em mais do que 9 idiomas. De Olho na Saúde, um livro muito prático também, artigos que explicam de uma forma muito bonita e sábia o ABC da psicossomática trilógica. Para quem não conhece a trilogia analítica, recomendamos também aqui a leitura do livro ABC da trilogia analítica e outros da área também, Nova Física e Psicanálise, para entender melhor a energia da consciência, que hoje vamos falar sobre isso, e a psicoterapia por telefone, para que vejam como é, na prática, aplicado esse método trilógico. Então, trilogia analítica, também chamada de psicanálise integral, pois visa integrar, unificar as disciplinas e ver o ser humano, a sociedade e a natureza como um todo em constante interação. Vocês notam já que nós somos seres integrais, que nós temos sentimento, pensamento e ação, que nós não vamos por aí agindo sem ter um pensamento, mesmo que a gente muitas vezes não percebe que está pensando alguma coisa enquanto age, parece que está no piloto automático. O pensamento está acontecendo, escondido, mas está acontecendo muitas vezes. E nós também temos sentimentos quando agimos, não é verdade?
Nós temos, às vezes, sentimentos bons e, às vezes, emoções muito ruins, quando estamos contrariados fazendo alguma coisa. Então, essa visão una, essa visão trina, essa visão integral do ser humano foi uma das grandes aplicações da ciência trilógica. Não apenas na saúde mental, física, mas também em outras áreas, na área social, na área da economia, na área das artes. E então, trilogia, aqui, como estávamos vendo no gráfico anterior, no ser humano, nós temos sentimento, pensamento, ação. O que vocês notam mais? O que vocês percebem mais no seu interior? Seus sentimentos, seus pensamentos, ou vocês são mais ligados nas suas ações? Deixo essa pergunta aqui para vocês. O que vocês percebem melhor? Então, vocês estão colocando aqui o que vocês percebem mais em vocês? Sentimento, pensamento, ou vocês são mais ligados nos seus atos? Alguns falam que as mulheres temos uma facilidade maior para perceber sentimentos. Outros falam que os homens são mais ligados nos pensamentos. Mas homens e mulheres temos as duas vivências. E, às vezes, alguns mais ligados nos atos, né? Nas coisas práticas. Aquelas pessoas que falam, eu sou muito prática. Então, vejam, o que nós sentimos influi no que nós pensamos e o que nós conhecemos. E, por sua vez, no que nós fazemos, né? Nossas atitudes e nas nossas escolhas. Tem aqui um princípio da psicanálise. Não existe acaso para a vida psíquica. Quando nós sentimos, ou pensamos, ou agimos de alguma maneira, existe um motivo. E é muito bom fazer esse aprofundamento para ver por que será que eu estou me sentindo assim? Por que será que veio esse pensamento? Por que eu estou agindo dessa forma e não de outra? Por que eu reagi assim, de repente, né? Às vezes falamos do nada. Não é bem do nada, né? Sempre tem uma causa. Então, nosso intuito aqui, nessa semana, e também com os livros, os programas, todas as campanhas de conscientização para o ser humano ter essa facilidade, né? Facilitar essa compreensão de como a nossa vida psíquica, nossas emoções, nossas ideias, atitudes, intenções, principalmente essas inconscientes, essas escondidas, estão diretamente relacionadas com a nossa saúde, de modo geral, e com nosso relacionamento também com o mundo, no trabalho, na família, nas amizades. Então, acredito que vocês que estão aqui percebem que existe sim uma relação muito forte na vida psíquica e na nossa saúde. Ou alguém tem dúvida ainda? Ou alguém vai esclarecer talvez essa pergunta: será que existe relação? Será que é antes ou será que é depois? Será que a doença me faz sentir de uma forma ou será que eu tinha uma emoção antes e depois adoeci? Quando não temos controle das nossas emoções, então aparecem algumas manifestações ou alguns sintomas que acontecem quando nós ficamos muito nervosos. Como nosso corpo manifesta o nervosismo. Então, a gente pode afirmar, não é possível separarmos nossos valores e filosofia de vida de nossa saúde emocional e orgânica. E muito menos tratarmos do nosso corpo, mente, vida social, econômica e intelectual separadamente. Então, vocês notam aqui essa imagem, né? Notam aqui que está separado? Nós temos aqui 3 profissionais. Temos o psiquiatra, né, que a princípio trata das nossas ideias, dos nossos pensamentos. O psicanalista também.
Temos o padre, ou às vezes guru, ou nosso mestre, nosso orientador espiritual, que ele trata dos nossos sentimentos, da nossa vida transcendental, vamos conversar com ele. E depois temos aqui o médico, né? O médico que trata mais da parte física do nosso corpo. Então vejam que na nossa sociedade também nós fazemos esse esforço, que não é muito bom, de separar o tratamento. Acredito que todos nós já sofrimos essa separação, né? Nós fomos procurar profissionais para cada uma das áreas, mas dificilmente encontramos um profissional que também tenha uma visão integral. Felizmente, a trilogia analítica facilita muito, né? Que profissionais como eu, que sou médica também, possa ter esse conhecimento e auxiliar meus pacientes na consulta com a visão da alma e também conhecendo melhor como nossos pensamentos influenciam a nossa saúde. Seria muito interessante, vocês não pensam? Ter profissionais da saúde com uma visão assim mais integral? Então, notamos aqui, corpo e alma são uma só energética. Às vezes teimamos, né? Nós queremos pensar, não tem nada a ver, foi uma questão separada, é o meu corpo que tem algum problema, mas meu espírito está tranquilo. Aqui nós vemos que não é bem assim, né? Se o nosso corpo já está manifestando, nosso espírito está com algum desequilíbrio. Sim, raiva e dor de estômago. Então, vocês já deram aqui um exemplo da raiva e a dor no estômago. Então, vemos como as emoções, elas influenciam as manifestações psíquicas, as manifestações nervosas, né, do sistema nervoso e também nossa imunologia. Então, como todo funciona de maneira integrada na natureza, esse desequilíbrio emocional vai nos levar a esse desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético, ele vai atuar no sistema nervoso, no sistema hormonal, no sistema imune e pode criar qualquer tipo de doença. Então, sim, doenças autoimunes também. Então, como falamos, né, nós podemos ter aqui dores de coluna, que são sintomas muito frequentes, né? Dores na lombar, dores principalmente aqui nessa região do pescoço, muito comum. Todos nós, né, sentimos bastante tensão aqui. Acumulamos um ponto fraco de muitas pessoas. A pressão arterial alta, muito relacionada também com emoções reprimidas, emoções escondidas, que nós não queremos admitir, por exemplo, que temos muita raiva, que temos mágoas. Ou uma descoberta também aqui interessante do Dr. Norberto Keppe, uma relação com a preguiça. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela está contrariada com o trabalho. Ela não quer muito fazer aquela ação e começa a ficar tensa e os vasos sanguíneos a ficarem rígidos. E aí, então, aumenta a pressão arterial. Resfriados contínuos, pessoas que todos os meses ficam 1 ou 2 vezes resfriadas. Tumores que manifestam essa, muitas vezes, desordem, né? Uma desordem do espírito, uma desordem da alma. Insônia, ou, pelo contrário, como vemos aqui na imagem, pessoas que só querem dormir o tempo todo, elas não conseguem ter uma atividade normal, tem um problema aqui energético. Pessoas com problemas de úlcera, gastrite, intestino irritado, né, irritável. E, como alguém mencionou aqui, vitiligo, né, como exemplo de doença autoimune. Quando discutimos também, a pressão aumenta, quando ficamos muito
estressados. Então já é muito conhecido que pelo menos 90% das nossas doenças têm relação com o estresse. Mas por que nós ficamos tão estressados? Por que será que nós temos tanto estresse? O que deixa vocês mais estressados? Então, quando nós já temos problemas desde o nascimento, nós precisamos considerar um fator aqui que é nossa família. Nossa família, ela tem uma psicogenética, uma energética, uma forma de pensar, uma forma de sentir, e nós vamos seguindo esses exemplos. Então, nós crianças, desde bebecinhos, desde a barriguinha, lá dentro da nossa mãe, nós já estamos captando essa energia da nossa mãe, do nosso entorno e também a nossa própria. Então, teríamos que estudar, conversar com as crianças, que, por sinal, elas respondem muito bem ao tratamento psicanalítico, que elas conseguem perceber porque elas estão com os sintomas e têm melhoras muito rápidas, mais rápidas até que os adultos, porque elas não têm tanta resistência. Então, vamos agora aqui escutar a doutora Cláudia Pacheco falando sobre essa questão aqui da somatização. Prestem atenção. Que a medicina atribui a problemas psicológicos, que a pessoa acaba somatizando. Bom, cada vez mais, como eu disse, os profissionais já estão admitindo essa influência, e há profissionais que admitem que 90% das doenças já têm uma relação com a vida emocional. E se você perceber bem, o nosso organismo, nós temos como que uma farmácia interior. Nós podemos, com o nosso sistema psiconeuroimunológico, conseguir curar praticamente todas as doenças, infecções, viroses, até tumores podem ser curados. Isso comprovadamente, já em experimentação científica. Então, nós dispomos de tudo que nós precisamos na nossa natureza para a gente poder ter uma saúde boa. Se ela não funciona, é porque tem algo muito errado na nossa conduta. Não só nas nossas emoções, que são geralmente muito fortes, e a gente não sabe como lidar com elas, mas também nos nossos hábitos de vida sedentários, alimentação errada, e também remédios que nós tomamos muito de forma desordenada. Uma pessoa que tenha um problema físico, um problema no coração, um problema renal, quais são os efeitos psicológicos? A pessoa tem algum tipo de amarra psíquica? E como ela pode fazer para minimizar essa situação? Isso, porque, como eu disse, né, a emoção é o que causa o primeiro passo do problema. Então, se você tem uma vida emocional descontrolada, não conscientizada, isso vai provocar problemas no coração. Por exemplo, uma das primeiras causas de morte no mundo é a pressão alta. Se chama silent killer, assassina silenciosa, né? E isso é por causa de um temperamento muito emocional. Pessoa muito raivosa, muito irritada, que guarda muito rancor. Então, ela frequentemente vai ter doenças do coração. Agora, se você tendo a doença de coração, isso já... O corpo e a mente é uma coisa só. Então, uma doença física vai acarretar uma maior debilidade também no sentido psicológico. Mas a solução sempre deve partir, em primeiro lugar, do aspecto psíquico. Porque você conscientizando o que está provocando aquele desequilíbrio, o seu organismo tende a se reequilibrar. Um mecanismo até de busca natural de harmonia da própria energética vital. Então, o que a doutora Cláudia mencionou aqui, muito importante, todos nós temos uma farmácia interior. Quando nós temos emoções, sentimentos bons, pensamentos bons, quando nós fazemos um trabalho bom, nós vamos liberar substâncias muito saudáveis, como ela falou, vai gerar uma saúde, vai gerar uma secreção mais harmoniosa, mais em concordância com a natureza, e vice-versa. Se nós geramos uma raiva, uma preguiça, como ela falou sobre a hipertensão arterial, esse silent killer, e nós não percebemos que estamos nessa emoção ruim, nós estamos em perigo.
Então, aqui a grande vantagem de perceber, de conscientizar nossas emoções ruins é justamente a gente se segurar e não deixar que isso fique dominando e gerando consequências ruins. Então, não é bem a pressão arterial, né, que é o silent killer. O assassino silencioso são todas essas questões que nós não gostamos de enxergar em nós, porque sabemos que não são boas, mas que nós escondemos. Então, vejam aqui que importância, né? Essa pessoa aqui está com muita raiva, mas essa importância de conscientizar não é no sentido de exteriorizar a emoção, né? A vontade, para obter alívio, como se expressando nossa raiva, ela acabasse por se esgotar. Não é bem isso. O que acontece se eu fico muito, muito raivoso, raivosa, e não tem break para isso, e não tem controle? O que vocês acreditam que acontece com uma pessoa que fica na raiva? Ela pode desenvolver sintomas muito sérios. Uma grande descarga de catecolaminas, de adrenalina, e nós vemos até uns 70% dos infartados, eles se conhecem, um surto de raiva. Então, o Dr. Keppe fala uma raivite aguda que a pessoa teve. Então, pesquisas verificam que se essa expressão for incontida, né, essas emoções negativas poderiam levar a uma piora no estado geral de saúde e causam esse aumento do estresse, doenças cardiovasculares e indeseáveis. Então, aqui eu trouxe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e nós vemos aqui o sistema imune. Então, eles compararam dois grupos. Um grupo que ficou lembrando, olha aqui, só lembrando o momento que eles tiveram muita raiva. Muitas pessoas ficam lembrando situações que as contrariaram durante anos e anos e anos. Mas aqui, claro, o exercício foi apenas na pesquisa 5 minutos. 5 minutos, um grupo ficou lembrando 5 minutos de uma situação que gerou muita raiva e um segundo grupo ficou lembrando só uma situação de muito afeto. E a substância que eles mensuraram é a imunoglobulina A. O que faz a imunoglobulina A? A imunoglobulina A, ela nos defende. Quando tem essas energias chamadas vírus, ou deformações também chamadas bactérias, ou mudanças de temperatura muito bruscas, então nós temos muita imunoglobulina A nas nossas mucosas. Então ela faz essa percepção de que tem alguma coisa errada e neutraliza. Então olha o que acontece quando nós sentimos raiva. Vocês notaram aqui como caiu a nossa imunoglobulina A? Nosso sistema imune fica bloqueado. Ele não consegue funcionar a contento quando nós sentimos raiva. E vice-versa, quando nós sentimos afeto, olha como o nosso sistema imune tem uma resposta muito melhor e ele se mantém até em um nível mais alto do habitual e sobe um pouquinho durante 6 horas. Então, olha aqui o impacto incrível. Estamos aqui apenas falando do sistema imune, mas nosso coração percebe, nosso sistema nervoso percebe também, nosso sistema hormonal. Cada das nossas células sente o impacto das emoções que nós estamos alimentando ou não. Então, verdade, sim, a raiva aumentou muito na pandemia. Teve situações e ainda tem situações muito difíceis. Então vamos ver aqui por que é tão importante percebermos essas nossas emoções, medo, raiva, inveja, avareza e outros. A pessoa tensa cria doenças para si mesma e cria doenças para o ambiente. Então, ver problemas, a consciência de problemas, de erros, por exemplo, é um bem
Então, eu escrevi um livro há muitos anos atrás, escrito A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse. Por que teomania? Porque o ser humano, nós temos assim uma idealização muito grande da gente mesmo, uma ideia muito narcisista, que a gente precisa ser perfeito, o que os outros esperam de nós, ter uma máscara de perfeito na sociedade, uma sociedade que não aceita ver erros. O ser humano não pode mostrar erros, porque ele é castigado, e a gente se castiga. Então, a tolerância com a visão dos erros é o passo número 1 para você conseguir melhorar do seu estresse, da sua tensão, da sua problemática. Porque o nosso aparelho interior, o nosso ser, ele tem todos os elementos para conseguir resolver os problemas. Basta a aceitação, a visão já é o primeiro grande passo. Então, sentimentos de raiva, de inveja, de narcisismo, de arrogância, tudo isso fazem parte do nosso dia a dia e nós precisamos começar a aprender a lidar com isso, compreende? Porque essa repressão, essa consciência, essa censura é que traz as consequências. Então, notaram aqui a grande importância de termos tolerância para ver nossos erros. Porque tendo essa tolerância, nossa energia ela se restabelece. Nós sentimos esse alívio, nos acalmamos, aprendemos a ter ferramentas para lidar com esses problemas. E aí nosso sistema imune, ele também volta a uma questão mais normal. O medo, a ansiedade tem um impacto muito sério no funcionamento também dos glóbulos brancos, das nossas células que estão aí prontas para voltar o sistema ao equilíbrio. Nós temos no nosso interior belos elementos para a gente resgatar, restaurar a sanidade que está sempre aí. Se nós temos um sintoma, significa que nós atacamos de alguma forma nossa saúde boa. Se nós sentimos ódio, por exemplo, nós estamos negando o afeto que está lá na nossa essência. Se nós estamos com um sentimento feio, nós estamos negando a beleza que está no nosso interior. Então, a trilogia analítica nos faz essa proposta: restaurar o bem que nós abandonamos, que nós deixamos lá para trás. Então, vejam aqui, o indivíduo equilibrado não é aquele perfeito, né? Como a doutora Cláudia explicou. Não é um perfeito, é o indivíduo que se adapta à própria consciência, que enxerga seus problemas com humildade, com honestidade. E aceitando ver a realidade, a sua própria consciência, restabelece e mantém o equilíbrio interno, o psíquico e o físico também. Isso mesmo. Sim, a doutora Cláudia é fantástica. Fantástica. Ela está há mais do que 40 anos pesquisando na área da psicossomática e com atendimento de milhares de pacientes, com efeitos muito bonitos, né? Resgatando a saúde. Então, deixo vocês aqui com essa belíssima frase do livro Metafísica Trilógica 3. A consciência é a verdadeira medicina para a cura dos males orgânicos, psicológicos e espirituais. Espero que vocês tenham aproveitado aqui e até a próxima. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra.
welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Keppe. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Keppe Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Keppe no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.